Rádio Imprensa. O X da questão. Entrevista. Hoje é sexta-feira, um dia leve, a gente vai abordar um assunto bem diferente agora, bem bacana, né? Que é o incentivo à cultura, inclusive, né? Vamos falar sobre um escritor que fez uma publicação muito legal, muito inovadora. É o escritor Aaron Levy, que publicou o romance histórico Um Alto Preço, As Duas Missões, é o nome do livro. A obra convida a juventude a conhecer a trajetória de Jesus contada de uma maneira diferente, por meio da ficção e com uma linguagem acessível aos jovens. E a gente conversa agora com ele, ao vivo, ele está aqui no estúdio com a gente. Aaron Levy, boa noite, muito bom recebê-lo. Boa noite, minha Priscila, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a vocês, a irmã Priscila, ao irmão Newton. Gostaria de agradecer aos ouvintes pela companhia de vocês, que eu estou acompanhando vocês aí no carro. E gostaria de desejar que Deus derramasse bênção sobre a vida de vocês. Amém. Seja bem-vindo aqui. Amém, muito obrigado. Bom, o Aaron, ele é formado em geografia, né? Ele contou aqui pra gente que lecionou pouco tempo e agora ele é empresário. Vamos começar por aí, Aaron. O que despertou em você a vontade de escrever, né? Especialmente escrever um romance, podemos dizer gospel ou teológico, cristão, né? Cristão. Sempre de Cristo. É. Minha irmã, isso é um desejo que já viu desde muito tempo. Eu me converti aos 8 anos de idade e desde então eu sempre tive curiosidade de conhecer mais sobre a história de Cristo. A gente sempre ouviu os pastores pregando sobre Jesus na igreja e eu queria ter contato com a narrativa que ela contasse a história de Jesus inteira. Eu sempre vi os filmes, via algumas séries, por exemplo, aquela série do Franco Zeffirelli. Eu achava aquilo muito interessante, mas eu sempre vi que aquilo que eu via naquelas séries, naqueles filmes, fazia um recorte. A narrativa, na verdade, ela precisa que a gente faça um recorte. Mas só que eu queria a história inteira. Então, surgiu então, alguns anos atrás, esse desejo de fazer uma abordagem narrativa sobre a vida de Cristo de forma completa. Os 4 evangelhos, todos os versículos, todos os eventos. O senhor é da Igreja Batista, né? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ministério Madureira. Madureira, irmão de nosso casa, aqui, Nilton. é de casa. Tá em casa, Sim. né? Fica à vontade, então. Imagina. Mais à vontade. Mais à vontade ainda, né? Bom, Aaron, o livro Um Alto Preço, As Duas Missões, qual é a sinopse dele? Esse livro eu conto a história de Jesus Cristo, né? Completa. As dificuldades que o Filho de Deus ele enfrenta aqui na Terra e, em paralelo, eu trago também a história de um outro jovem que ele tem a missão de apresentar ao reino de Deus a sua família, a sua noiva. É isso. Claro que o livro é para todos, né? Não tem discriminação etária, né? Se é para jovens, porque tem muito adulto que lê O Pequeno Príncipe e se encanta, né? Isso. Tem muita criança que lê livro de ficção e também gosta, né? Agora, há uma proposta direcionada aí para um público mais jovem, né? Sim. Onde estão as novas ideias, né? Os descobrimentos da vida e tal, né? Como é que o senhor pretende atingir esse público, né? E com essa mensagem, né? Que é certamente uma mensagem que é pregada há mais de 2000 anos. Como é que eu pretendo atingir? Através, meu irmão, da linguagem, que está bem facilitada, e de uma forma de contar mais adequada, mais parecida com o que o jovem já tá acostumado. É uma linguagem, quando vocês forem ver aqui, quando vocês forem dar uma olhada no livro, parece assim que a pessoa vai estar lendo. Eu sou devorador de livros. Puxa, que bom, você vai gostar então. Tá. As pessoas vão encontrar uma linguagem bem fílmica aqui. Parece assim que a pessoa vai estar lendo um filme mesmo. Olha aí. Pois é, eu tô olhando aqui, gente, eu gosto de... Sabe por onde que eu começo a ler um livro? No epílogo. Pelo último parágrafo. Acabei de ler ele aqui. Já vai pegar Gente, o maior que legal. spoiler. Esse é o volume 1? Esse é o volume 1, são 4 volumes. Nossa, é um... Deixa eu só passar aqui a Uma sinopse que você quadrilogia, pediu. né? Isso, uma Vamos dizer. quadrilogia que fala. Por favor. Sinopse é o seguinte: enquanto o Filho de Deus enfrenta poderes diabólicos e terrenos para realizar a vontade de seu Pai, um jovem enfrenta severas adversidades para apresentar o evangelho àquela que o amava. Gente, eu já fiquei, eu não sei qual é o nome que se dá, aquela sensação que a gente acaba de ver uma série, uma temporada e fala assim, por que acabou desse jeito? Não vou dar spoiler não, mas no final... A minha leitura beta falou olha, que como assim termina desse jeito? A pessoa desmaiou. Tipo, ele é o personagem principal, o Adiel? Ele é o personagem secundário, protagonista secundário que fala. Sim. Claro, nesse livro ele tem 2 tramas. A trama de Jesus é a principal, né? E a trama paralela, a trama secundária, que ela é completamente
podemos dizer assim, submissa à trama principal é a de Adiel, que é o rapaz, né? Ele tem que apresentar o reino de Deus a Esther, que é sua noiva. Sim. O senhor está no estágio de lançamento, de apresentação do trabalho, ou ele já tem alguma coisa mostrada, né, em outros locais, em outros ambientes? Tem algumas matérias que saíram em alguns jornais da imprensa, espalhados aí pelo Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Gostaria de até mandar minhas... A imprensa cristã, né? Que é desse segmento. Sim. Né? O livro tem 477 páginas. Isso. Eu gosto de livros de ficção desse tamanho, porque aqueles livros de ficção pequenininhos a gente lê em um dia, né? Eu gostinho de quero mais, né? Não, eu gosto de sentar 2, 3 dias e ficar lendo. Que legal, vou ler com certeza. Um Alto Preço, As Duas Missões. Bom, Arun Levi, o objetivo com esse livro é alcançar os jovens, né? Mas tem algo específico que o senhor pensou, imaginar? Tipo, olha, quando esse livro chegar lá, eu quero alguma estratégia, né? Alguma estratégia ou algo específico, um resultado que o senhor espera alcançar quando o seu leitor tiver acesso a esse material? Bom, minha maior vontade mesmo seria, o motivo por qual eu escrevi, foi de trazer realmente a história de Cristo de uma forma mais, como eu falo assim, mais completa, porque tem algumas coisas que ficam só nas entrelinhas, ou então brevemente citadas nas escrituras, que elas também têm muitas coisas a nos ensinar. E são essas coisas que eu gostaria de suscitar a discussão na igreja. Seria muito interessante que se criassem, não porque eu não estou dizendo, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou eu que escrevi, né? Mas seria interessante que se fizesse entre os jovens, por exemplo, grupos de estudo, grupos de leitura, ler um capítulo mais ou menos por semana, seria bem interessante. Esse é o primeiro trabalho literário do senhor, ou o senhor já fez outras coisas? Esse é o meu trabalho de estreia. Alguém já... Começando com um livro de 500 páginas. Ué? Pois E é o primeiro de 4? E é o primeiro de 4. Exato. Alguém já escreveu uma crítica sobre o livro? Eu tenho as opiniões dos leitores beta. Como a divulgação está começando agora, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de aqui com vocês. Eu tenho a opinião dos leitores beta, que uma delas até me falou, puxa, quando eu terminei a leitura desse livro, eu terminei mais feliz e mais apaixonada pela palavra de Deus. Legal. O que eu quero é isso mesmo, é trazer a palavra de Deus de uma forma que seja mais próxima da linguagem do jovem, que está mais acostumado a assistir filmes, assistir séries. O senhor tem uma proposta assim de fazer o livro chegar, né, ao público, né, alvo, né? Sei lá, um lançamento, uma noite de autógrafos, alguma coisa assim. Como é que o senhor pretende fazer a apresentação oficial desse trabalho? Bom, o livro está sendo apresentado, além de estar apresentado aqui na rádio, eu estou fazendo divulgação dele através do Instagram, não é? E eu não fiz uma noite de autógrafos ainda não parei para pensar nisso. Fica a sugestão, né? Ou uma tarde de autógrafos, um culto de autógrafos, qualquer coisa assim, né? Fica a sugestão, né, com certeza. Seria uma boa ideia. E deixa outra sugestão também. Tem pessoa melhor para escrever uma crítica do que esse aqui que você fala, Milton Pereira. Radialista e jornalista, né? Ele é editor de um jornal aqui em Anápolis. Provavelmente ele vai ler e vai escrever essa crítica aí, com certeza. Ele gosta disso, né? Arun, por que um jovem deve ler o livro Um Alto Preço, As Duas Missões, né? Qual vantagem para o jovem ter acesso a esse material? Puxa, que nesse livro aqui eu não conto só a história de Jesus. Nele é o que eu tenho, vocês vão ver, encontrar o contexto histórico e o espiritual também do que aconteceu naquela época. Porque Jesus é muito mais do que só aqueles milagres, só sinais que ele fez. Puxa, ele era o Filho de Deus. E enquanto Jesus ele reinava absoluto, caminhando sobre as águas do mundo visível, estava acontecendo um turbilhão de coisas no mundo espiritual. Nesse meu livro, como a gente tem em toda narrativa, toda abordagem narrativa, a gente precisa ter um pouco de liberdade narrativa. Essa minha liberdade narrativa, ela é escrava do rigor bíblico. Eu não posso ficar inventando coisa que não está na Bíblia. E também não posso inventar coisas para fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Certo? Nesse livro eu relaciono a vida de Jesus com as 70 semanas de Daniel, aquela profecia que ela vai se concluir agora, os 7 anos finais, agora no final dos tempos. E passa a mensagem que Jesus realmente ele está voltando. E nesse momento, a gente sabe que muitos falsos cristos eles virão e enganarão a muitos. E é preciso a gente conhecer aquele Jesus que veio o mais próximo possível do que aquilo que está na Bíblia, como se apresenta na Bíblia e como ele se portou perante os adversários, as situações, para a gente não ser mais um dos enganados.
Esse é o primeiro volume, né? O senhor já tem o segundo, o terceiro, o quarto, já sabe como vai ser? Eu já tenho tudo programado. Tudo programado? Tudo programado, mas não está escrito? escaletado. Ou tá? Está escaletado no seguinte, porque quando escaleta, vocês com certeza conhecem, claro. Nas novelas, você já viu quando eles colocam a cena de uma trama, de um personagem, depois colocam outra cena de outra trama. Isso é chamado de escaleta. Então isso já está tudo pronto também até o final do livro, até o final do quarto volume. Eles se relacionam, os 4 volumes? Sim, eles são conectados. sequências. São conectados, é uma sequência, é uma série de livros no caso. Então vai ter desdobramentos da história. Nós vamos... Sim, esse aqui é só o começo. O próximo já começou a escrever? Já comecei. Aí, que legal. Bom, certamente, né, não sei se é uma questão cultural, né, um fator psicossocial, que o jovem, ele tem, parte dos jovens, não podemos generalizar, tem muita dificuldade com a leitura escrita, né, com o livro, né, as gerações recentes, elas abdicaram, né, dessa prática da leitura, infelizmente, né, a gente vê muito isso por aí, né. O senhor está fazendo uma redescoberta, né, uma proposta não é inovadora, mas que é rebuscada, né, para despertar a atenção do jovem, né, do adolescente, porque não do adulto, né, de todos nós, né, por um tema que é tão importante, que vem sendo difundido aí através dos séculos, né. O senhor espera que tipo de resultado com isso? Puxa, eu gostaria que a igreja, ela entendesse realmente que, puxa, Jesus está voltando e a gente não pode ser enganado por pessoas que elas vêm propondo um Cristo alternativo, um Cristo muito light. A gente eu gosto de pensar no seguinte, que você já viu quando acontece um acidente de trânsito e são os profissionais, quais são os profissionais que chegam lá no acidentado, lá na via? São os bombeiros. O corpo dos bombeiros. A gente até fala que eles são os anjos do asfalto, eles que salvam vidas. Jesus, eu gosto de relacionar a figura de Cristo com os bombeiros também. Porque Jesus, ele chega no pecador que está lá acidentado na via do pecado, na via do mundo, e ele que dá ali o primeiro atendimento. Ele que tira o pecador dali do lugar, ele que às vezes causa até um pouco de dor, resgata, causa até um pouco de dor, mostrando onde está a fratura exposta do pecado, do erro, do engano, e tira essa pessoa para levar para o hospital, onde o Espírito Santo, que seria a igreja, no caso, o Espírito Santo, ele vai dar o encaminhamento e vai dar o acompanhamento. É ele que vai fazer esse trabalho mais de acolher. As pessoas às vezes se confundem com a figura de Cristo com a figura do Espírito Santo. É necessário que a gente não perca de vista que Jesus, ele veio para nos purificar dos pecados, mas para também nos apontar, olha, aqui está errado. Foi isso que ele fez muito. Quando ele chegava lá, escribas e fariseus, hipócritas, ele estava apontando o erro das pessoas. A gente não pode deixar com que Jesus, ele fique só passando a mão na nossa cabeça. Essa questão que o senhor falou aí, ela é muito relevante para os dias de hoje, né? É urgente, na verdade, essa questão da gente ser apresentado a um Jesus light, né? A um Jesus, tipo, não, o evangelho aqui é fácil, vem pra nossa igreja, aqui a gente não cobra nada não, aqui não precisa nem dar dízimo, aqui, né? Tem gente que faz isso, né? Tem igrejas assim demais, cada esquina brota uma, né? Por isso essa urgência de falar sobre o assunto. Com certeza. Bom, tem uma pergunta aqui da Ione Lima. Já está disponível nas livrarias um alto preço às 2 missões? Tá perguntando aqui, tá interessada pelo tema, Bom, viu? irmã Ione, muito obrigado pelo interesse. É o seguinte, esse livro, ele tá disponível para vender somente na internet por enquanto. Você vai encontrar ele na Wiclap. O Wiclap é um site que ele é de autopublicação. A gente coloca o livro lá, ele por enquanto está no preço de R$ 79,93. Mas tem como ler também através do celular, no e-book, fica até mais barato. Está disponível no Amazon Kindle. Lá, Kindle é Kindle. Lá ele tá por R$ 24,90, mas tem como ler de graça também. Legal. Se o pessoal quiser, sem fazer o cadastro, o pessoal consegue ler o primeiro capítulo gratuitamente. Mas tem como ler de graça, é só você entrar lá no navegador da internet e você procurar como testar o Kindle Unlimited. Você vai instalar no celular, mas esse processo da assinatura, para conseguir ler gratuitamente, tem que ser pelo navegador. Pode ser pelo celular ou pelo computador. Certo. Interessante, Aí, a tecnologia, acesso, né? Serviço da obra, né? Que coisa boa isso, né? Hoje o senhor tem quantas unidades publicadas, exemplares, né? Publicados? Ou publicados, não, perdão, impressos. Volumes. Volume. Seria só esse primeiro volume aqui que eu tenho impresso.
Quantos exemplares? Quantos do livro? exemplares? A tiragem. Poxa, eu tenho esses aqui, tiragem, eu comprei isso, poucos, tiragem. porque como não pedi de uma gráfica tradicional, eu pedi poucas unidades só para mim mesmo, para fazer divulgação nas É áreas. gráfica digital, né? Isso. A gráfica digital ela é interessante. Você vai, pega um livro, põe lá, eu quero um volume, eu quero É interessante. uma unidade desse livro. E você consegue. Não, eu quero 10. Vem 10, né? Então, se tiver um evento aqui na Madureira e o líder de jovens entrar em contato, não, eu quero que o senhor traz aí uns 150, 200 exemplares do livro que a gente vai tentar vender aqui, né? Aí ele, com antecedência, né? Claro, vai lá na gráfica digital e pede, eu quero 200 unidades. Então ele manda imprimir quanto for necessário, né? É interessante a gráfica digital. Agora, se alguma livraria se interessar, né, em expor o seu livro lá na prateleira para vender, né, para o público tradicional, né? É possível também. Tem o Sim, é Daniel aqui possível. da El Shaddai. É só entrar em contato comigo, eu dou um jeito. Que bom, né? Esse... Eu mando Bom, para gráfico, eu tenho todos os arquivos. Bom, esse despertamento do senhor, né, pela literatura, né, e com um tema tão, né, importante como é esse, né, que é o espalhamento, né, da proposta cristã, né? Isso nasceu como, né? Qual é a origem disso, né? Foi um desejo pessoal? O senhor se espelhou em alguém, não é? Como é que veio essa vontade de escrever um livro? Bom, como eu disse, essa vontade nasceu há muitos anos. Quando eu via essas narrativas, eu sempre via algum recorte, mas o interessante, a história de escrita desse livro é bem longa. Sabe quando a Record, ela fez ela começou fazendo aquelas séries, eu pensei, puxa, aquela próxima série vai ser sobre Jesus, vai ser a minha, quem vai escrever fui eu. Mas aí foi acontecendo, surgiu a primeira série, aquela dos Milagres de Jesus, e acabou que é aquela coisa. Deus coloca um projeto no nosso coração e muitas vezes ele diz não pra gente. Muitas vezes ele diz não. É complicado às vezes ouvir não, mas esse não, ele faz parte do processo. Não era interesse de Deus que eu fizesse algo pra TV ou pra streaming, que seja. Ele queria mesmo que eu fizesse um livro. Então, foi decepcionante no começo, às vezes é difícil a gente entender a vontade de Deus, mas é primordial a gente entender que isso faz parte do processo. Bom, agora da vontade, do desejo, né, da primeira proposta ao livro pronto, né, acabado, né? O senhor pegou o livro, poxa vida, olha aqui o livro, né? O primeiro, é a primeira edição, né? O primeiro livro, né? Como é que foi essa construção, né, desse projeto? Foi complicado, que a gente encontra muita resistência ao longo do tempo, a gente encontra dificuldades demais para a gente transformar o texto digitado para um produto assim, para um livro acabado, impresso. Tem muitos processos que... Para nascer o filho, né? Para nascer o filho é bem complicado. É verdade. Eu pedi para algumas pessoas fazerem algumas partes, acabou que não deu certo, eu tive que fazer muitas outras. Mas saiu. Mas saiu, graças a Deus. Importante. Depois de bacana, muita né? oração, dedicação. Verdade. É a vontade de Deus, né? Muito bom. Nós ganhamos aqui um exemplar do livro, né? Um alto preço às duas missões. E queremos publicamente agradecer ao Aaron Levi, que nos presenteou, né, com essa publicação. O nome promete muito, Arão e Levi, né? São duas fortes personagens bíblicas, né? É verdade. Se passa no século I, a história? Isso, durante a vida de Cristo. Agora é que eu me interessei mesmo. Pensei que era A Priscila é filha de pastor, fez seminário, né? Eu conto desde tempos memoriais, desde a queda de Satanás mesmo, porque eu preciso estabelecer o antagonista, né? Desde a queda de Satanás, eu conto também a Anunciação a Maria, nesse primeiro volume. A Anunciação, nascimento de Jesus, depois eu conto os contextos políticos, o religioso da época, aquilo que aconteceu, toda aquela complicação desde a morte de Herodes Magno até a transição para os filhos dele. Os impérios que se seguiram, né? Essas coisas todas. Né? Isso, a divisão entre tetrarquias daquela região toda, o contexto religioso, como que aquela sociedade na época estava secularizada, principalmente a liderança dos saduceus no templo de Jerusalém estava secularizado, e o interessante é que isso se relaciona muito com os nossos dias hoje, é bem parecido. É verdade. A igreja de Laodiceia que a gente está agora, né? A igreja morna. Apocalipse, é verdade. Depois disso, a gente conta aquela parte de Jesus quando ele está lá aos 12 anos, lá ele se perde e é encontrado no templo. Também depois do primeiro ano de ministério. E o livro encerra aí, no primeiro ano de ministério.
É bacana esse trabalho que foi realizado, né? Essa parte histórica que o senhor narrou aí é o que realmente aconteceu naquela época, né? Ela é fiel à história. Sim, fiel à história. O que é ficção é apenas personagens, o enredo, né? Essa outra parte. O que é ficção seria principalmente a trama secundária, a trama paralela. Mas realmente, a parte política eu peguei daquele livro do Flávio Joséfo. São muitos textos, a gente vai tentando compilar. Claro, não está tudo aí, porque senão o livro ia ficar o dobro do tamanho. Claro, E também não ficaria com a linguagem que seria mais adequada para os jovens. Eu tentei deixar bem interessante mesmo, com reviravoltas o tempo inteiro. Então, muito bom. O livro é muito bonito, né? Muito atrativo. Obrigado. Né? Uma coloração legal, né? A diagramação muito leve, muito light, fácil de ler. Que legal. Bacana. Parabéns pelo trabalho. Muito né? obrigado. Pela ideia. É Deus que ilumina, né, Nilton? Com criatividade, com essa inovação toda vem de Deus. Você sabe que a criatividade é um dos atributos que nós herdamos do Deus criador, né? O Deus criativo que criou toda a humanidade nos colocou também como parte da nossa identidade a criatividade. Quando a gente usa isso para o bem, a gente está refletindo a imagem de Deus. Bacana. Sim. Parabéns por esse Muito trabalho, obrigado, você é tão iluminado nessa parte, né? Imagina. Queremos agradecer também a sua esposa, Michele? Michele, Exato. lindíssima, tá aqui conosco, né? Obrigada pela presença também, Michele. E volte para contar pra gente. Vamos falar mais sobre esse livro e sobre os próximos volume 2 dos próximos aí. Vou, a gente sim, quer só saber chamar. qual tem sido a repercussão do livro aqui. Tudo bem, obrigado. Um autor goiano, né, Nilton? Exato. Que orgulho, Jovem né? ainda, Que bacana, jovem. que bom E isso, pode né? publicar muito mais coisas, né? Importantes, Deus abençoe nesse Tem muitos ministério. projetos. Que bom. Muito obrigado. Obrigada.